Hoje é o primeiro dia da caminhada. Eu já tô na minha segunda cidade. A primeira cidade foi Porto. E a segunda hoje eu tô em La Bruges agora. La Bruges. Eu não sei, eu tento falar La Bruges, mas na minha cabeça é La Bruque. Não sei porquê. É um colarzinho que eu ganhei da minha companheira aqui de viagem do primeiro dia. Eu vou colocar agora porque ela fez especial para as pessoas que ela encontrava especial durante o caminho. Ai, tão bonitinho, eu adorei. Olha. É uma concha, porque no caminho a gente tem o símbolo, que é a concha, e é amarelinho também, então eu escolhi porque era amarela, combinava com o caminho. Ai, eu adorei. Oh, combina. It matches. What do you think? Yeah. Or do you want it a little bit longer? No, I think it's like this, it's nice. Okay. Do you want a knot or? It can be a knot, yeah. I hope it works. Maybe it's better if you do it different. But see for yourself. Okay. I trust you. No, it's nice. I love it. It looks very nice. Ai, combina. I loved it, really. Thank you so much. You're welcome. Meu Deus. Foi o primeiro dia de caminhada hoje. Eu caminhei quase 30 quilômetros. Foi muito mais do que era pra ser, na verdade, eu acho. Mas teve um bom motivo. Acho que eu já vou começar com a bomba. Eu quebrei a parte traseira do meu celular. Não sei se vocês conseguem ver agora. Não tô muito afim de tirar a capinha porque eu coloquei película. Mas depois que eu quebrei. Mas eu quero evitar ao máximo mexer aqui pra evitar ao máximo prejudicar qualquer coisa no meu celular, porque eu quero ainda voltar pra casa. E ainda falta a viagem inteira, basicamente, pra eu voltar pra casa. Mas enfim, no meu primeiro quilômetro, eu derrubei isso aqui com a capinha e ele quebrou. Não sei como, foi num paralelepípedo português. Ontem, já vou contar tudo. Ontem teve algo que eu tava falando com meu namorado, com o Israel, que... Não. Acabei de bater na minha cara. Que apesar de eu estar viajando, ontem eu fiquei 6 horas no meu celular. Isso tinha me incomodado e eu falei, a partir de agora eu quero diminuir o tempo que eu quero ficar no meu celular. Coisas que eu tenho visto é que o caminho, ele tem formas estranhas de dizer pra você coisas que você deve fazer ou dar sinais, sabe aquela ideia de sincronicidade? Então, o caminho consegue trabalhar contigo de formas estranhas. E eu derrubei meu celular no primeiro quilômetro do caminho. Eu acho que isso foi um sinal pra mim. Pelo menos é o que eu tô tentando pensar pra não ficar pensando na conta que eu vou ter na hora que eu voltar. Mas é como se ele estivesse me falando algo sobre o uso do celular e como isso é muito grande na minha vida. Porque isso aqui tem a minha vida inteira. E não deveria ser assim, mas é assim. Infelizmente. Enfim, isso foi só uma parte do dia. Eu encontrei uma mulher no meu hostel que eu tava em Porto, que também ia começar o caminho hoje. E a gente decidiu começar o caminho juntas, porque é uma jornada, na minha visão, é uma jornada ótima pra você se fazer sozinho. É como eu imaginei que eu faria o caminho de Santiago da Compostela. Mas ela apareceu e nós duas conversando percebemos que seria interessante começar essa jornada juntas, sabe? Pra tentar aliviar um pouco esse primeiro dia, essa primeira loucura, essa primeira mudança de certa forma, uma mudança de vida, mas também uma mudança de rotina. Fazer algo pela primeira vez que nenhuma de nós tinha feito antes. Foi muito interessante. Eu treinei muito meu inglês. Ela é uma mulher de Amsterdã, ela é holandesa.
mas nós duas falamos inglês. Foi legal e diferente. Eu até anotei no meu diário que passei o dia falando em inglês com uma mulher holandesa, caminhando por Portugal e um caminho espanhol. Isso pra mim já resume como foi o primeiro dia. Isso foi muito interessante. A gente caminhou tanto, a gente teve que fazer um desvio de rota, obviamente, então deu um pouco mais do que deveria dar, mas os lugares que a gente viu eram tão bonitos. Eu me diverti, de verdade, apesar dos apesares. Foi um dia bom e eu acho que foi um bom início de caminho, sabe? A gente pegou um dia bem difícil pra começar e a partir de agora vai diminuir aos poucos. Alguns dias, outros dias vão ser um pouco menores do que hoje, mas ainda vão ser longos. Mas amanhã é um dia um pouco menor, então eu tô feliz. Quando eu cheguei aqui no hostel, vou dizer já, esse é o melhor hostel que vocês vão ver. Porque era o único que tinha na cidade, então eu tive que pegar. Mas os outros, assim, tem alguns que só vou ladeira abaixo. Esse aqui foi ótimo, ele tem até uma piscina ali fora. É muito confortável, tô me sentindo bem. Mas ao mesmo tempo, como eu e a Nancy, a gente se separou ali no final do caminho, eu comecei a sentir uma solidão, sabe? Eu entendo que isso é bom pra mim, isso é o que eu esperava realmente pro meu caminho, mas eu tenho que aprender a conviver um pouco com essa solitude. Não vou ficar falando de solidão, mas começou a ficar um pouco difícil pra mim. O outro hostel que eu tava compartilhando um quarto e esse lugar é tão grande, eu acho que isso também auxiliou um pouco mais. É algo que eu vou começar a trabalhar em mim mesma, em voltar a aprender a conviver com essa solitude, sabe? Eu gosto da minha solitude, mas é uma solitude que eu tenho em casa, num lugar que eu já tô acostumada. Então, também não vou ficar falando muito aqui hoje, porque ainda tem 14 dias. Mas, eu acho que para um primeiro dia, acho que foi bom. Ontem li um texto no meu livro que realmente marcou algo em mim e eu queria ler para vocês também refletirem sobre. Quando você viaja, está experimentando de uma maneira muito prática o ato de renascer. Está diante de situações completamente novas. O dia passa mais devagar e na maior parte das vezes você não compreende a língua que as pessoas estão falando, exatamente como uma criança que acabou de sair do ventre materno. Com isso, você passa a dar muito mais importância às coisas que o cercam, porque delas depende a sua sobrevivência. Passa a ser mais acessível às pessoas, porque elas poderão ajudá-lo em situações difíceis, e recebe qualquer pequeno favor dos deuses com grande alegria, como se aquilo fosse um episódio a ser lembrado pelo resto da vida. Ao mesmo tempo, como todas as coisas são novas, você enxerga apenas a beleza nelas, e fica mais feliz em estar vivo. Por isso, a peregrinação religiosa sempre foi uma das maneiras mais objetivas de se conseguir chegar à iluminação. A maneira de se corrigir o pecado é andando sempre em frente, adaptando-se às situações novas e recebendo em troca todos os milhares de bênçãos que a vida dá com generosidade aos que lhe pedem. Eu achei uma maneira tão bonita de descrever como é a viagem, como é o processo de viajar e de se redescobrir e de descobrir coisas novas que geralmente a gente não prestaria atenção no nosso cotidiano ou até mesmo nunca chegaria a encontrar na nossa vida normal, porque eu posso dizer que isso aqui que eu tô vivendo hoje não tem nada a ver com a minha vida normal, não é algo que eu normalmente faria, é algo que pra mim extrapola os limites do que a Mariana de um ano atrás faria, na verdade. Mas enquanto eu lia isso, eu fiquei imaginando o meu primeiro dia, sabe? E como essas coisas, essas palavras realmente tocaram a Mariana da primeira noite da viagem e como essas mesmas palavras poderiam tocar a Mariana no final dessa viagem. É uma conversa que a gente vai ter um pouco mais pro final, mas eu realmente queria trazer agora esse tipo de pensamento pra gente já começar a pensar sobre e refletir sobre, pra gente chegar numa resposta lá no final, sobre como essa frase realmente faz a gente se sentir. Não sei se deu pra entender esse tipo de pensamento, mas enfim. E o engraçado é que hoje eu tô na minha terceira cidade, no meu segundo dia, terceira cidade. Essa é a cidade de Póvoa
do Varzim, Póvoa de Varzim, não lembro agora. Eu cheguei no meu hostel, mas eu consegui um quarto só pra mim, o que é bom porque eu tô precisando dormir. Foi um dia tão bom, eu me senti tão bem. Eu senti um pouco de dor, obviamente, eu senti bastante dor no meu pé, principalmente o esquerdo, que eu já tive vários problemas. Senti um pouco de dor no joelho direito, senti um pouco de dor no meu quadril, senti um pouco de dor nos meus ombros. Mas o caminho hoje foi pacífico. Por a maior parte do caminho eu tava sozinha, eu e os meus pensamentos, e o barulho do mar, assim, e o vento batendo nos meus cabelos. E foi bastante introspectivo, eu acho que eu tava precisando dessa paz, desse silêncio, sabe? Mas teve 2 momentos que eu conheci 2 mulheres diferentes que também estavam fazendo o caminho e ambas começaram hoje. A primeira, ela tá nos seus 40 e poucos anos e ela viu sobre o caminho anos atrás e sentia que precisava viver isso, sabe? Da mesma forma que eu fiz também, mas o ponto final dela não foi o mesmo que o meu, porque ela já tem uma família, tem uma vida estabelecida e ela só queria sentir um pouco dessa aventura e se mexer um pouco mais. Mas o que realmente me pegou, o encontro que realmente me pegou foi com a mulher de Netherlands, a mulher de Netherlands. Ela tem 70 anos, ela acabou de completar 70 anos e ela se deu de presente de aniversário essa viagem. Eu fiquei conversando com ela porque a gente caminhou por pelo menos uns 5 quilômetros juntas e a gente almoçou juntas também. Ela pagou meu almoço. Sério, pra sempre eu lembrarei de você. E ela passou a vida toda dela viajando, na verdade, mas ela viajava a trabalho, porque ela trabalhava com refugiados. E eu só tô perplexa em como esse caminho ele tem trazido pessoas que têm suas similaridades, mas cada uma tem as suas particularidades também. E essas particularidades, elas se apresentam muito fortes em cada uma delas, pra mim. Então, toda essa troca que eu tô tendo, e apenas o meu segundo dia já tem sido uma vivência tão rica, e eu tô tão feliz em poder viver isso, que chegou um momento que eu simplesmente tava olhando pro mar e eu comecei a chorar, porque acho que pela primeira vez desde que eu cheguei aqui na Europa, eu realmente senti que eu tô aqui, que eu tô presente, que eu realmente tô passando por tudo isso, e pra mim isso tá sendo tão bom, foi algo que eu sonhei por tanto tempo e mesmo com as suas dificuldades, eu ainda tô muito grata em poder viver isso. Eu sei que é um privilégio poder viver tudo isso e eu nunca vou deixar de agradecer, principalmente a minha família, por me proporcionar a vida que eu tive pra eu poder viver isso hoje em dia, sabe? Só de falar, já tô começando a chorar, mas eu tô tão feliz de estar aqui. Eu esperei por tanto tempo e até então, eu sei que terão dias difíceis, mas até então eu tô muito feliz em estar vivendo isso. Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouquinho, depois eu vou ler mais. Ah, eu fiz um desenho. Teve uma hora que eu tava tão cansada que eu precisei parar num café, porque eu não queria almoçar ainda. E eu tentei desenhar, não sei se dá pra ver, um pastel de nata. Eu vim pra cá dizendo que eu não gostava de pastel de nata e agora eu como pelo menos um por dia. Então, reflitam sobre o que vocês não gostam. Talvez vocês só estejam comendo no lugar errado. Por enquanto é isso. Segundo dia, eu tô muito feliz. Andamos 15 quilômetros hoje. E é isso. Faltam 280 menos 45, 235 quilômetros para chegarmos em Santiago de Compostela. Vamos lá!
início eu até tava conversando bastante, falando bastante maconha. Mas agora eu só tenho vontade de ficar quieta. Vai ser bem introspectivo esses últimos quilômetros. Vamos. Vou aproveitar essa introspecção. Acho que eu vou começar a gravar com o meu celular, porque o microfone aqui não é o melhor e o microfone que eu tinha estraguei. Mas eu já vou começar. Vou começar com a bomba. Estão vendo? Eu quebrei a película hoje. Não, sério, cara, eu não tô sabendo dizer o que tem com esse país que tá me fazendo quebrar tudo. Eu nunca derrubo o celular. Eu nunca quebro o celular. Eu tava simplesmente sentada no chão. Sentada no chão. Meu celular caiu do bolso e quebrou a película que tá em cima da minha câmera. Sério, que tragédia. Mas eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Quando eu comecei essa viagem, eu pedi resiliência, eu pedi força. Então, sempre que vocês pedirem algo, estejam preparadas para o que vem, para vocês conseguirem essa coisa. Porque, pelo amor de Deus, como eu tô sendo testada. Eu vivi bastante hoje. Foi um dia bom, apesar dos apesares. Eu vi um pouco de cidade, eu vi um pouco de trilha. Tinha uma trilha linda, linda, linda. Que tinha uma cachoeirinha, assim, coisa mais bonita, numa travessia que eu passei. Eu vi praia, como eu já tinha visto várias vezes, e hoje não teve deck de madeira pra caminhar. Isso foi uma felicidade, foi uma vitória. Mas hoje foi o segundo dia mais cansativo, mais longo, porque ontem foi muito cansativo igual no primeiro dia, mas hoje foi bastante longo, deu 27 quilômetros no total. E eu tô bem cansada, eu preciso comer alguma coisa agora, mas eu queria aparecer um pouco pra falar com vocês. Sobre hoje, eu fiz bastantes pausas, porque eu tava com muita dor no meu joelho, muita dor nos meus pés. Mas eu sinto que foi um dia bom, apesar disso, sabe? Apesar de todo o cansaço, os últimos 3 quilômetros eu tava meio que me arrastando já de tão cansada que eu tava, mas foi um dia bom. Eu fiquei feliz. Teve vários momentos que eu adorei o que eu tava vendo, que eu achei lindo, mas eu escolhi não registrar porque eu só queria viver um pouco, sabe? Não queria... Apesar de eu querer filmar tudo, apesar de eu amar tirar fotografias de tudo... Sabe aquela cena de Walter Mitty,
Quando ele finalmente encontra o chefe dele e o chefe dele tá querendo tirar uma foto perfeita. Mas quando o momento realmente chega, ele escolhe não tirar a foto, porque ele só quer apreciar a beleza. Eu me senti um pouco naquele filme nesse momento. E esse é um dos filmes que eu mais gosto, justamente porque eu sempre assistia ele me imaginando vivendo uma aventura dessas. E hoje eu tô finalmente vivendo uma aventura dessas. Então, foi um dia bom. Eu sou uma pessoa que ouve muita música, especialmente quando eu tô fazendo algo, especialmente quando eu tô caminhando. Mas como eu tô querendo e tentando ser um pouco mais presente, eu quero realmente vivenciar tudo que tem pra ser vivenciado aqui. Eu escolhi não colocar fone de ouvido em nenhum momento. E nossa, hoje eu senti muita vontade de ouvir uma música, sabe? Porque teve momentos que eu só caminhava e eram nada, eram muros de pedra ou eram casas bem antigas que, né, eu gostando de arquitetura, eu até gostaria se eu não tivesse extremamente cansada pra notar, às vezes. Ainda mais quando eles eram esses caminhos longos e monótonos. Mas eu recolhi um pouco, sabe? Internamente. Entrei um pouco dentro da minha cabeça e só fiquei ali. Foi bom. Eu vou comer alguma coisa. Eu não tô comendo. Eu tô com muita... Agora eu entendo a saudade que as pessoas têm da comida brasileira. Gente, vocês não têm noção como a nossa alimentação é maravilhosa, tão variada. A gente passa nos restaurantes e tem vontade de parar. Cara, um prato típico daqui é pão com ovo e salsicha e batata frita e, tipo... Eu só queria uma feijoada. É muito pedir uma feijoada aqui? Acho que sim. Mas vou ver o que eu vou comer. Quem sabe hoje eu volto, quem sabe eu não volte. Ontem eu não gravei nada porque eu tava muito exausta. Mas acho que isso aqui agora já dá uma ajudada. Porque eu tô tentando ser blogueira novamente. Então, espero que eu esteja conseguindo. No meu quartinho, meu cubículo de 2 centímetros quadrados. Olhando as gaivotas portuguesas voando. Mas tô morrendo de fome agora. Vou ir lá. Beijos. Hoje é dia 5 e hoje eu só tenho 9,1 quilômetros pra caminhar até o próximo alojamento. Não, hoje é um albergue. Minha primeira vez ficando num albergue misto. Precisei, por conta de, né, money. Mas provavelmente eu vou andar um pouco mais do que 9,1 quilômetros, como sempre eu ando mais. Mas eu tô feliz. Eu vou conseguir aproveitar o dia. Precisei fazer assim agora, porque aconteceu algo que eu não esperava e eu fiquei muito feliz. Eu parei pra comprar uma água porque eu tinha esquecido de comprar antes. Daí quando eu tava saindo, a moça me deu uma banana. Eu sei que isso parece tão pequeno, mas nossa, isso me tocou no coração. Fiquei feliz. Tá sendo um dia bom, apesar da chuva que começou, que não era mas tudo bem. Cheguei no albergue, é o primeiro albergue que eu vou ficar, não vou ficar em muitos não, eu escolhi acho que uns 85 a 90% das minhas estadias são individuais, porque eu queria poder dormir, também quase nenhuma delas
existia a possibilidade de ser só um dormitório feminino. Então essa aqui eu tive que escolher dormitório misto. É a única, eu acho, na real, que é um dormitório misto. Mas era uma cidade próxima da que eu tava antes. E eu precisava muito conseguir descansar um pouco as minhas pernas, que meu joelho tá acabado. Mas, pô, aqui, esse lugar aqui tem uma nota muito alta no Booking. Tava 9.6. Então é o lugar com a nota mais alta que eu encontrei de todos. E é um lugar bem bonito. Eu tô gostando. Cheguei cedo. Agora não é nem 1h30 da tarde. E eu tô muito feliz com isso. Só tô esperando abrir pra eu ser a primeira a chegar. Pra eu ser a primeira a tomar banho. Não sei como que é pra tomar banho aqui também. Mas, sim, tô cansada. Mas hoje vai ser o primeiro dia que eu vou finalmente conseguir aproveitar. E eu vou poder lavar minha roupa. Se não chover, of course não. Se não chover, é claro. Ai, tomara que não chova mais. Sério, já choveu o suficiente hoje. Foi só um pouquinho, mas já foi o suficiente. Agora é 1h22. Só mais 8 minutos. Eu vou poder tomar banho, quero lavar o cabelo e depois lavar minhas roupas. Eu não acredito que eu vou ter roupa limpa. Que felicidade. Vou lá fazer o check-in. Vou ficar num quarto só com 2 senhoras. É isso aí, galera. Збирать так, але полоть. Ai, gente, eu simplesmente tô aqui em Portugal ainda. Amanhã eu vou atravessar de barco até a Espanha. Tô assistindo um pôr do sol de uma varandinha que tem aqui no hostel que eu tô. E pra mim, às vezes, ainda é meio irreal, assim, o que eu tô vivendo, sabe? Eu acho que eu pensei nesse momento por tanto tempo que agora que eu tô vivendo, tem vezes que parece que eu tô num conto de fadas. Sério, hoje a gente viu muito cavalo branco. A gente tava chamando eles de unicórnios. A gente viu várias cabritinhos. Coisinha mais linda. E quando a gente tava chegando aqui na costa, próximo da fronteira, a gente começou a ver o morro que tem ali em LaGuardia. E, cara, eu acho que foi uma das vistas mais lindas que eu vi nessa viagem. E hoje foi um caminho longo, foi 22 quilômetros pra chegar até aqui. A gente teve que fazer várias paradas, até porque, ainda bem, porque eu tava bem cansada. Meu joelho direito tá acabado, meu pé esquerdo tá acabado. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo tirar um sorriso do rosto, sabe? Eu realmente sou muito grata por esse privilégio de poder viver algo assim, sabe? Ai, tô com vontade de chorar, peraí. Passou, eu acho. Hoje eu tive a companhia de 3 mulheres incríveis que eu conheci no hostel de ontem. E cada dia que passa e eu posso conhecer uma pessoa diferente,
especialmente as mulheres que eu tô conhecendo. Eu tô gostando muito de ter várias conversas com mulheres de países diferentes, de idades diferentes, e o caminho realmente tá trazendo isso pra mim. Tá me inspirando bastante, sabe? Ouvir as histórias das pessoas que eu tô ouvindo tem me inspirado muito e tem me feito ter muita vontade de escrever sobre, que eu tô fazendo isso no meu diáriozinho de viagem. E me faz ter muita vontade de conseguir, em algum momento da minha vida, poder compartilhar histórias, sabe? Poder contar histórias e mostrar histórias de pessoas. Porque, igual eu falei daquela passagem da viagem no livro, uma forma que eu vejo viagem é uma forma de sair um pouco da bolha que a gente vive, sabe? Poder viver um pouco do mundo e poder conhecer culturas diferentes, comidas diferentes, que é algo que eu realmente adoro. Mas poder conversar com outras pessoas e ver o mundo de uma forma diferente do que a gente já vê, sabe? Eu acho que isso abre muitos horizontes pra gente viver, pra gente ter histórias pra contar no futuro. E isso é muito mais valioso do que coisas materiais. Eu tô tão feliz de poder estar vivenciando algo dessa magnitude. Sim, tá sendo muito cansativo, sim, eu tô cheia de dor, mas ao mesmo tempo muito poucas pessoas conseguem viver algo assim e conversar com pessoas da mesma maneira que eu tô podendo conversar e ter saúde pra realmente caminhar tudo isso, pra realmente carregar esse peso e... Caramba, sério. Eu não sei se algum dia eu vou viver algo assim de novo. Eu espero poder viver algo assim de novo. Mas para todas as pessoas que têm a possibilidade de vivenciar algo, que tem dinheiro suficiente, que tem tempo suficiente, que tem saúde suficiente para vivenciar algo assim, sério, do fundo do meu coração, vão atrás de viver algo assim. Vocês não vão se arrepender em nenhum momento. Talvez no final dos dias que vocês caminham mais de 20 quilômetros, vocês pensem, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Mas no momento que você chega no hostel ou no albergue que vocês vão ficar, toda essa frustração passa e você sente uma paz e uma felicidade por você ter conquistado mais uma dificuldade, sabe? Eu acho que tem uma parte do nosso cérebro que ela cresce toda vez que a gente faz algo que a gente não tem vontade ou que a gente vai um pouco além do que a gente consegue. Eu acho que eu vou voltar pra casa com essa parte desse tamanho. Mas... quem sabe, voltando àquela ideia de poder contar histórias, quem sabe algum dia eu consiga contar histórias de outras pessoas e ajudar a inspirar outras pessoas ainda com essas histórias da mesma forma que eu tô sendo inspirada enquanto eu tô aqui, sabe? Eu acho que seria uma forma linda de ajudar o mundo de alguma forma. Porque, claro, a gente sempre pensa que a gente pode salvar todo mundo e ajudar o mundo de alguma forma. Eu acho que essa seria uma forma de compartilhar a beleza da multidisciplinaridade do mundo, de todas as diferenças que existem entre nós. Sei lá, nem sei mais o que eu tô falando. Minha cabeça tem tantos pensamentos e eu não escrevi nada ainda. Então eu tô meio assim... Mas, eu tô tão feliz. Mas, enfim. Amanhã eu passo pra Espanha. Vou pegar um barco. Vou começar a treinar o meu portunhol. E vamos ver o que vai sair dali. O sol tá quase chegando ali no morro. Então eu vou pegar a câmera pra vocês verem também.